porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os teus planos não consigo compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar, pois eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amar. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos, à nossa Escola Bíblica Dominical. Você que está participando conosco nesta manhã, Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Nós queremos fazer uma oração nesse momento e já começar a nossa escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos que estão participando conosco nesta manhã. Nós estamos felizes porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e temos também passado um tempo de lágrimas, onde estivemos ali juntos, nos consolando com a família, nos transmitindo nossos sentimentos à família do nosso querido irmão Aparecido, que aprove o Senhor o recolher para a sua glória. Mas estivemos hoje ali no velório, no sepultamento, e agora estamos aqui para transmitir a nossa Escola Bíblica Dominical, por isso estamos entrando também nesse horário. Nós queremos fazer uma oração a você que está participando conosco. Deus abençoe a sua vida e vamos juntos, nesse momento, começar a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Querido Jesus, nós te agradecemos por tua bênção, te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia e por tudo que tens feito. Pedimos agora que as tuas mãos estejam estendidas sobre cada um dos teus filhos, sobre cada lar. Meu Deus, nós pedimos também, Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas, Senhor, dando a sabedoria a cada coração, a mim, a todos os meus irmãos, para que possamos estudar a tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estudar hoje a lição de número 5, e eu quero convidar você para participar conosco e estar também com a sua Bíblia aí para nos acompanhar. Juntos, nós vamos estar estudando a palavra de Deus. A lição hoje, número 5, o tema dela é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. O textual está
em Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 5. Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 5, diz assim o texto: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. O texto áureo está em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Esse texto, vamos estar explicando ele daqui a pouquinho. A leitura bíblica em classe está no capítulo 2 de Efésios, o capítulo 2, versículo 1 ao 10, do 1 ao 10. Você pode aí deixar a sua Bíblia junto com você e nós estaremos passando por alguns versículos e você pode participar comigo nesta manhã, assim como já temos aqui a participação da irmã Vilma Andrade. Deus abençoe, irmã Vilma. Muito obrigado, estamos juntos. A irmã Josineide também. Bom dia, paz do Senhor, irmã Josineide. Seja bem-vinda à nossa escola bíblica dominical. Nesse momento, nós estamos transmitindo a todos os nossos irmãos a lição de número 5 da escola bíblica dominical. Você pode também deixar ali a sua saudação para nós, ali na nossa página, e você pode deixar a sua saudação, e a irmã Maroli está aqui acompanhando, e assim que você participar, nós estaremos também cumprimentando a todos os nossos irmãos. Você pode colocar um comentário da nossa lição, da nossa aula, assim que você está participando, esteja também comentando junto conosco e interagindo conosco. A introdução da nossa aula de hoje vai nos ensinar que a seção que estamos estudando da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação, e nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Esse é o tema que nós queremos falar com os irmãos, que agora vivemos na graça. Vivemos na graça, pela graça do Senhor. Mas antes estávamos mortos no pecado. O pecado, ele escraviza. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. O pecado, ele escraviza. Ele traz sofrimentos. E quando nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, sem o conhecimento de Cristo, então praticávamos as obras da carne. Quero chamar você com a sua Bíblia para você ler comigo alguns textos muito importantes para compreendermos essa introdução e o primeiro ponto da nossa aula, que é a antiga natureza morta em ofensas e pecados. O apóstolo Paulo, ele lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e também éramos, por natureza, filhos da ira. Aqui, meus amados irmãos, todos nós, sem exceção, tínhamos essa marca, mortos em ofensas. Veja bem o texto que eu vou ler com você em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Abra aí a sua Bíblia comigo, nós estamos estudando a escola dominical. Eu quero que você leia comigo Romanos, capítulo 3, o versículo de número 23. Olha só o que diz esse texto. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Olhe esse texto. Todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus. Não faz parte da glória de Deus. Não recebe a glória de Deus. Não tem participação. Estávamos mortos no pecado, nas ofensas. Ainda Romanos capítulo 6, o versículo de número 23, também, capítulo 6, versículo 23 de Romanos, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23, traz para nós a certeza de que o pecado traz a morte. O salário do pecado, a recompensa do pecado, traz a morte. Estávamos mortos nessas atitudes e obras da carne. Ainda Romanos capítulo 5, versículo 12. Estamos falando libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, se estávamos no pecado, estávamos mortos. Vamos ler agora Romanos capítulo 5, versículo 12, que vai nos dizer da seguinte maneira: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou também a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Veja bem, por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, através do pecado, veio a morte. E aí, então, a morte passa não só no Éden, mas a todos os homens. E é por isso, o texto é claro, por isso que todos pecaram. Por isso que todos pecaram. Vamos ver o que Deus disse a Adão? Olha só isso. Ele tinha uma escolha. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Gênesis capítulo 2, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2 de Gênesis, o versículo 16. Olha esse texto. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Olha só, Deus falando para Adão. De toda árvore. O Senhor está dando uma ordem a ele. E está dizendo para ele: olha, de toda árvore do jardim, você vai comer livremente. Mas, olha só, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. E aí aqui entra agora a escolha, o poder de escolha. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está avisando o homem. Deus está falando: olha, é dessa daqui que você vai participar, mas se você chegar lá, na outra, se você participar disso, vai acontecer alguma coisa com você, você vai morrer. E aqui não é uma morte física. Vamos entender? Vamos entender que o pecado separa o homem de Deus. Vou pedir para o meu Manoli colocar ali, ó, o pecado separa o homem de Deus. Para você gravar isso. O pecado separa o homem de Deus. Leia comigo Isaías. Isaías. Se nós, o texto áureo, antes de eu ler o texto de Isaías, o texto áureo, ele diz assim, na última parte, nos vivificou, juntamente com Cristo. Para vivificar, é sinal que existia um outro estado antes. Ele nos deu vida porque estávamos mortos. Então, atente-se a isso. O pecado separou o homem. Romanos 5,12, acabei de ler, que foi através do pecado que entrou a morte, e a morte passou para todos os homens.
a separação do homem com Deus. E agora vamos ver o quanto o pecado separa o homem de Deus. O quanto o pecado separa o homem da presença de Deus. Isaías capítulo 59, vamos lá. Isaías, Deus abençoe a vocês que estão participando conosco. Compartilhe com alguém, convide alguém para participar conosco desse momento tão especial da Escola Bíblica Dominical. Isaías capítulo 59, versículo 2. Olha o que esse texto diz e mostra para nós o quanto o pecado nos separa de Deus. Olha lá. 59 de Isaías, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão, separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Olha esse texto. O quanto esse texto ele está falando conosco. O quanto esse texto está falando comigo e com você. As vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus. Entre vós e o vosso Deus. Então nós estávamos separados por causa do pecado. Separados. E agora nós vamos estudar essa palavra, que agora fomos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. E essa nova vida em Cristo nós recebemos através de Cristo. Nós fomos vivificados. Recebemos uma vida nova. Uma vida nova. A nossa condição anterior, ela realmente era deplorável. A lição vai nos ensinar que o termo para pecado aqui é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Aquele que erra o alvo. É isso que significa essa palavra. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. O homem está morto. Veja, Efésios capítulo 4, versículo 17. Vamos ver esse texto que nós estamos estudando. Vamos lá para o capítulo 4 de Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Eu digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Outros gentios, aqui, os que não pertenciam à igreja, estavam mortos, separados. E o texto bíblico diz que eles estão entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. E por que eles estão separados? Pela ignorância que há neles, diz a Bíblia. Pela dureza do seu coração. É isso que nós estamos aprendendo. Estávamos vivendo nessas condições. A condição anterior do homem é realmente uma condição em que ele está vivendo uma vida de pecado, uma vida sem Cristo. Sem Cristo. Biologicamente está vivo. Biologicamente está vivo, mas espiritualmente mortos. Mortos. Se você tiver algum comentário para você fazer aí conosco, a irmã Maruli está ali e daqui a pouquinho ela vai jogar na tela aqui para nós o seu comentário, a sua saudação. Participe conosco. Você está vivo? Você está vivo em Cristo? Participe conosco da nossa aula.
Essas pessoas que nós estamos lendo de Efésios capítulo 4, que o apóstolo Paulo chama de outros gentios, estavam biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Vejamos, nossas ofensas e pecados nos separavam de Deus. E ainda separa de Deus. O homem precisa entender que ele tem que estar vivendo uma vida irrepreensível na presença do Senhor. Irrepreensível. O texto, o conceito aqui é de morte moral. Quando nós falamos, é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente vai separar o homem de Deus. A natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer a voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Está morto enquanto vive. Quem vive numa natureza pecaminosa e pecando dia após dia, ele realmente é essa natureza que impede o homem de ouvir a voz de Deus. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 6. 1 de Timóteo, capítulo 5, versículo 6. Olha o que diz o texto. Mas a que vive em deleites, vivendo, está morta. Está falando aqui, ó. Ora, precisamos entender isso. Aqueles que vivem em deleites, mesmo vivendo, estão mortos. Estão mortos. E agora nós vamos para o segundo ponto, que vai falar sobre as nossas ofensas e pecados. Muitas pessoas que não gostam de falar sobre isso, não gostam de tocar nesse assunto porque se consideram tão santos, se consideram tão consagrados. Meus irmãos, todos nós somos pecadores, inclusive esse que nos fala. Todos nós. Todos pecaram. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Aqueles, pois, que receberam e alcançaram a graça do Senhor e reconheceram o senhorio de Cristo na sua vida, agora, então, ele passa a ser filho de Deus. Filho de Deus. Vamos para o segundo ponto. A má conduta em que, noutro tempo, andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Veja bem isso. Capítulo 2, versículo 2, ele fala assim, ó, em que noutro tempo, Efésios capítulo 2, versículo 2, a parte A, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo. Olha lá. E aqui nós vamos entrar agora numa separação desse versículo 2. Nós temos aqui, andaste segundo o curso do mundo, andaste segundo o príncipe da potestade do ar, e andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. 3 partes importantíssimas em um único versículo. No versículo 2 do capítulo 2 de Efésios, que é o que nós estamos estudando. Você que chegou agora, Deus abençoe, seja bem-vindo à nossa escola dominical. E veja bem, ponto 2.1. 2.1. Andastes segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, como, por exemplo, a imoralidade, o furto, a mentira. Tudo isso era praticado naquele tempo e nos tempos atuais. Não tem diferença. Não acabou a imoralidade, não acabou o furto, não acabou a mentira. Está aí. É o pecado. E muitos andam por esse caminho. Muitos estão andando por esse caminho. E eu quero que você entenda que aqui o apóstolo Paulo chama os irmãos para entender. Olha, vocês andavam nesse caminho. Nesse caminho. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Nós precisamos, meus amados irmãos, entender que nós não podemos viver como o mundo. Está andando pela rua, está aí vivo, mas
espiritualmente está morto, está quebrado. E é nesse ponto que eu quero chamar Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, o versículo 2. Olha o que diz esse texto. E não vos conformeis com este mundo. Não podemos nos conformar. Essa palavra, não vos conformeis, é realmente ser diferente. Ser diferente. O apóstolo Paulo está falando em Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E aqui, meus irmãos, você tem que entender, que eu preciso entender, todos juntos, que nós estamos precisando sempre manter a fé, sempre manter a vida e a comunhão com Deus. Não significa que agora que eu vim para a igreja, eu estou perfeito, mais santo do que aqueles que estão da minha família, agora eu sou o melhor. Não. Estou também passivo de acontecer comigo em cair, em errar, em pecar. Por isso preciso vigiar. Por isso você e eu precisamos vigiar. Andaste segundo o curso desse mundo. As pessoas, quando vêm para Cristo, quando elas são vivificadas em Cristo, elas não devem mais andar segundo o curso do mundo. Não podem andar segundo o curso do mundo. Mas tem um outro momento. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. É aqui que eu quero que vocês pensem comigo. Preste atenção nesse momento tão importante. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é ele? Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. É dele que está falando aqui esse texto. Vamos ler João 12:31, o Evangelho de João. João, capítulo 12, versículo 31. Olha o que diz. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Satanás, irmãos. Ele está aí. Ele é o príncipe da potestade do ar. Indica que aqui os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes, incrédulos. O mal influencia o homem desobediente, incrédulo. Vamos ler ainda outro texto, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Olha o que diz o texto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus com letra minúscula aqui, ó, deste século, o Deus deste século, cegou o entendimento. Cegou o entendimento. Então, os homens, quando digo homem, é no contexto geral, gênero, homem, mulher, nesse aspecto aqui, os homens são realmente influenciados, os homens desobedientes, os homens incrédulos, eles são influenciados pelos agentes do mal. E o príncipe da potestade, que é Satanás, está atuando. Está aí trabalhando para derrubar, para destruir. E nós vamos ver isso mais adiante na carta, Paulo alertando que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra esses seres do mal. É contra o príncipe da potestade do ar.
andávamos segundo os preceitos, segundo os princípios do príncipe da potestade do ar. Meus irmãos, isso aqui é muito importante você aprender. Se você aceitou a Cristo como seu Salvador, agora, como nós estudamos na aula passada, você já se roubava, não rouba mais, se mentia, não mente mais, se falava palavras torpes, já não fala mais, se bebia, não bebe, se era usuário dependente químico, não é mais. Porque a vida em Cristo, ela transforma, ela traz um novo vigor, ela traz uma nova vivência. Ela realmente, o texto de hoje, vivifica. Cristo vivifica. Tem um texto, um hino da harpa cristã, eu acho lindo, vivifica. Vivifica a tua igreja. Vivifica tua igreja, ó bendito Salvador. Vivifica a tua igreja. Fomos vivificados em Cristo e devemos viver vivificados todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Mas também tem o terceiro ponto, que é: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha isso. Olha isso. Aqui refere-se à inclinação para fazer o mal. Para fazer o mal. Algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos, a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Meus irmãos, esta era a nossa condição. Desprovidos do favor divino. Vamos ler João capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 34. Olha só essa palavra que eu quero que você entenda. A condição daquele que não tem Cristo como seu Senhor, que não o serve, que não ama. Ele vive no pecado. Olha só, Jesus, palavras de Jesus, João capítulo 8, versículo 34, diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. A palavra servo aqui, doulos, é escravo. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Escravo do pecado, escravo do pecado. Jesus está ensinando que quando ele vem para trazer vida, ele vem para trazer saúde, ele vem para trazer libertação. Libertação. E vivificar aquele que estava morto e trazê-lo para a vida. O salmista, quando reconhece o seu estado de pecado, olha o que ele diz no Salmo 51. Salmo 51, o versículo 5. Olha esse texto. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós temos a raiz do pecado. Todos nós. Todos nós herdamos, carregamos essa marca do pecado. Cristo não. Cristo, ele foi perfeito. Cristo foi perfeito. Cristo é perfeito. Cristo é perfeito, irmão. Cristo é perfeito. Vamos ler um texto de Isaías, capítulo 7. Eu quero que você acompanhe comigo Isaías, capítulo 7, para você ver que Jesus, ele
ele cresceu, ele nasceu, cresceu, e quando ele cresce, ele vai agora ter a escolha. Aqui, nesse momento, ele vai seguir a sua vida. E olha o que diz esse texto, olha só. Isaías 7:14. Quando Jesus chega à razão. Quando chega à razão. Isaías 7:14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Versículo 15, atenção ao 15. Atenção ao 15. 15. Manteiga e mel comerá. Olha o 15. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Esse texto é fantástico. Esse texto ele é extraordinário. Eu vou até pegar aqui, ó, uma outra leitura para você. Diz assim, leitura, nova tradução de hoje, NTLH. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Olha isso. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal. Está falando de Jesus. Está falando de Jesus. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Ele foi perfeito, ele é perfeito. Mas o homem desobedece. O homem, ele desobedece. E a desobediência é o que mostra na vida do ser humano se ele é ou não igreja. Eu vou repetir. A desobediência é o que mostra na vida do homem, do ser humano, se ele é ou não igreja. Vamos ler um texto. Esse texto é muito forte, que nós vamos ler aqui agora na palavra de Deus, para a minha e a tua vida, para a minha e a tua vida. Não é só para tu, não. É para minha, é para todos nós. É para a igreja. É para pensarmos sobre isso. Veja só. 2 de Pedro. Vamos lá nesse texto. Segunda Epístola Universal do apóstolo Pedro, capítulo 2, e o versículo 20. Me acompanhe nesse texto. Esse texto é realmente extraordinário. Aqui está falando da pessoa... já vou explicar, eu vou ler o texto e nós vamos pensar sobre esse texto aqui. Quero que você leia com atenção. Eu vou repetir a frase que eu disse ainda há pouco. A desobediência é o que mostra na vida do ser humano se ele é ou não igreja. E aqui nós vamos ver. Aqui nós vamos ver nesse texto. Olha só. Porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos. Atenção a esse texto. Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Vocês agora estão em Cristo, vieram ao conhecimento. Está escrito isso. Porque se depois de ter escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, você veio ao conhecimento, agora essa pessoa vai ser envolvida novamente, porém envolvidos outra vez nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Pior do que o primeiro. Mas agora vem o 21 e o 22. Porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 22. Preste atenção. Deste modo, sobreveio-lhes, porque por um verdadeiro
provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Palavra de Deus. Está escrito na sua Bíblia. Segunda Epístola Universal do Apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 20, 21 e 22. Olha isso. Aqui está falando daqueles realmente que andavam fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Eles vêm para a igreja, eles vêm comungar, eles vêm participar da fé, e aí então ele se desvia novamente. O texto diz aqui, ó, que ele vai ser envolvido outra vez. Vai ser envolvido outra vez pelas práticas da carne. Andar conforme a inclinação da carne. Ser enganado pelo príncipe da potestade do ar. E andar segundo o curso do mundo. Vai voltar novamente a viver esse tempo. Aí, o apóstolo Pedro vai dizer assim, olha, isso é tão baixo, isso é tão feio, isso é tão ruim, que ele cita um provérbio, o verdadeiro provérbio que diz assim: o cão voltou ao seu próprio vômito. Quando eu ouvi esse texto, eu falei assim, nossa, que texto, né, forte, alguns perguntam, que texto nojento, mas é isso que aqui mesmo, irmão. O pecado, ele é nojento. O pecado, ele engana o ser humano. Aquele que você foi lá, evangelizou, cuidou, pregou, aí ele vem para Cristo e depois o pecado novamente engorda ele, engana ele. E isso é considerado pelo apóstolo Pedro como o cão que volta ao seu próprio vômito, ou até a porca lavada que volta ao espojadouro de lama. A igreja de Cristo, ela é santa. Ela é irrepreensível. Ela é a igreja que vai morar no céu. Ah, pastor, mas a gente não peca? Peca. Todos nós erramos, pecamos. A diferença está se você se arrepende. A diferença está se você realmente vê e fala, poxa, eu errei aqui. Eu quero pedir perdão, Senhor Jesus, porque eu errei. O Senhor até me avisou, eu fracassei aqui, mas eu estou voltando à posição correta. Eu disse que a definição de pecado, no original grego, é errar o alvo. Eu errei o alvo, Jesus, mas eu estou voltando para o propósito. Eu estou voltando para o erro. Esta é a igreja. Esta é a igreja. Os de Cristo. Vamos ver Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Olha esse texto. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Tem muitas pessoas que falam, eu sou cristão, mas anda mentindo. Mente mais do que Satanás. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, mas tem filho que mente mais do que o pai. Meu Deus do céu! Olha isso, irmãos. Se você veio para Cristo agora, você vive uma nova vida. Você foi vivificado, liberto do pecado, liberto das obras do pecado. O texto está claro aqui, ó. O apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Gálatas, aos irmãos da Galácia. Paulo está escrevendo aos irmãos das igrejas da Galácia. E ele diz assim: e os que são de Cristo. Você é de Cristo? Você é de Cristo? Se você é de Cristo, olha só o que diz o texto. Se você é de Cristo, os que são de Cristo crucificaram a carne. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificou a carne. Ela não manda mais em você. Ela não governa a tua vida. As paixões da carne não governam a tua vida. Então, não mente mais. Não tem mais vício.
não é mais profano, não trai mais. Se deixou a esposa, se deixou o marido triste, abatido, se afastou do lar, volta, conserta, não maltrata os filhos, não espanca mais a esposa ou o marido. As velhas práticas já ficaram para trás. Você sabe que agora você adora somente a Jesus, o teu Salvador, o teu Senhor. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, diz o apóstolo Paulo, escrevendo ao irmão Timóteo, 1 de Timóteo. O Salvador é Cristo, o mediador é Cristo. Então, tudo isso, nós temos uma nova vida em Cristo, vivificados em Cristo. Ah, mas o meu pecado, pastor, olha, eu matei alguém. E daí? O que importa o teu pecado, o teu passado, se Jesus levou todos os seus pecados? Você pagou o preço? Você já pagou diante da justiça aquilo que aconteceu, aquilo que você fez? Isso é sério. Eu estou falando aqui de um homicídio, né? Nós vamos falar de uma infração de trânsito? Mesma coisa. Mesma coisa. Alguém pode até ter olhado para mim aí e ter falado assim, nossa, matou alguém, o pastor está falando, e daí? Não. Não me interprete mal. Vamos lá. A pessoa cometeu um homicídio lá atrás, ou ela comete uma infração de trânsito, está no mesmo nível de pecado. É pecado. É errado. Erra o alvo. Transgride a lei. Você vai pagar isso diante da lei. Você vai pagar isso diante dos homens. É certo, é justo. É justo. A Bíblia diz que os magistrados não são terror para o homem. Os magistrados são para preservar a lei, cuidar dela, fazer cumprir. Está escrito na Bíblia. E aqui eu quero levar você a pensar. Você comete uma infração de trânsito. E tem muitas pessoas que se acham o bom e está certo. Eu estou certo, eu estou certo. Meu Deus, o farol está vermelho. Você passou no farol vermelho e ocasionou um acidente. Está errado, meu querido. Errado. Sabia que isso é pecado? Infringir a lei? Você está errando algo. E isso em todas as áreas. Então, se você infringir a lei, se você mentia para o patrão, se você fazia alguma coisa da natureza do pecado, agora que você foi vivificado em Cristo, os que são de Cristo, diz o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 24, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Está claro. Está claro. Aqueles que são de Cristo estão vivificados e crucificaram a sua carne. Mas, aqui vai uma questão importante. Muitos estão vivendo na desobediência. E o que vai acontecer com esses, pastor? Leia comigo Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus capítulo 25, versículo 41. Diz assim o texto, Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus anjos. Palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41. Olha só, o destino do diabo e daqueles que andam segundo os princípios e da mentira e segue o príncipe da potestade do ar, é um lago de fogo. É ouvir de Jesus dizendo, apartai-vos de mim. Veja Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava
foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui está o lugar, o destino daqueles que andam praticando as obras da carne, fazendo a vontade da carne, dos seus pensamentos, das suas paixões, e acha que está tudo bem. Já viu aquela pessoa que conhece a palavra, que conhece o evangelho, que você já pregou para ela, você já falou do amor de Deus para ela, mas ela insiste em andar no mundo? Ela insiste em continuar fazendo coisas erradas? Ela insiste em continuar mentindo, enganando, traindo? Ela insiste em continuar fazendo coisas e práticas que desonram a Deus? Conhece essas pessoas? Exatamente. Essas pessoas nunca conheceram o amor de Deus de verdade. Elas vieram, mas não se edificaram. E aí eu quero que você entenda que é uma escolha. Ela escolhe continuar vivendo lá no mundo. Aí você cruza com a pessoa um dia, você olha e fala, meu Deus, mas olha como está embriagada essa pessoa. Ela estava comigo na igreja esses dias. Eu não estou falando de denominação aqui, estou falando sendo igreja. Não estou falando da igreja A, da igreja B, da igreja C, eu estou falando de ser igreja. Igreja. Aquela pessoa que um dia estava na igreja e agora ela volta e começa as velhas práticas novamente. Meu Deus, precisamos continuar pregando a palavra do Senhor. Mas muitos destes insistem em o mundo é melhor. O prazer que o mundo dá é melhor. Eu não preciso ficar indo na igreja, eu não preciso ter compromisso, eu não preciso... Cuidado, atenção com isso. Muito cuidado. Todos nós vivíamos no estado de mortos no pecado. Mas agora vamos para os últimos tópicos dessa lição, que a graça nos alcançou. Fomos vivificados. E aqui nós vamos ver. Fomos vivificados, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Deus, diz a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, versículo 4, que é o texto de hoje. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Olha só, o ato de misericórdia implica compaixão para com os indignos. Compaixão para com os indignos. Eu não era digno, você não era digno, mas ele nos amou de tal maneira, João 3,16, nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que maravilha! Misericórdia do Senhor. A Bíblia enfatiza que é a misericórdia de Deus, a magnitude da misericórdia de Deus, que motivou a nossa salvação. Por isso, nós fomos alcançados pela misericórdia e vivificados por sua graça. Não estamos mais mortos agora. Eu comecei dizendo a aula que estávamos mortos, mas agora não estamos mais mortos porque nós somos vivificados, recebemos uma nova vida em Cristo. Pois Cristo nos deu outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Grave esta palavra. Nós fomos vivificados sem mérito algum. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça. Pelo favor imerecido do Senhor. É o versículo 8, que diz assim, capítulo 2 de Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de mim. Não vem de mim. Nós precisamos compreender o último ponto da aula que eu vou tocar agora, que a salvação não vem das obras. Salvação não vem das obras.
Tem muitas pessoas, muita gente se enganando com esse texto, se enganando com algumas partes isoladas do texto bíblico, que sem nenhum conhecimento de um contexto, sem fazer uma boa leitura do texto, uma boa hermenêutica do texto, não consegue entender que não é ajudando alguém que você vai para o céu, não é você fazendo boas obras, você dando uma cesta, pagando aqui uma água de alguém, uma luz de alguém, você dando roupas de frio para alguém, você fazendo uma ação social, que você vai garantir a tua salvação. Não. Essas atitudes, eu já disse isso antes, vou repetir, essas atitudes, preste atenção, querido, essas atitudes são atitudes de quem já alcançou a misericórdia e a graça de Deus. Então, ela só é uma consequência, ela acompanha, as obras acompanham. A minha fé, sem obra, ela é morta. Eu tenho sim que ajudar o próximo, eu tenho sim que dar, se eu tenho condição, uma cesta, eu tenho que ir lá ajudar o meu próximo, aquela família que tem algumas crianças, levar um leite, uma roupa de frio, um calçado. O que eu puder fazer? Levar o evangelho em primeiro lugar. Essas atitudes, elas são atitudes que acompanham o novo convertido, que acompanham o cristão. Aquele que veio para Cristo, aquele que foi vivificado em Cristo. Não é a tua boa obra que vai fazer você chegar no céu. Porque não é mérito teu, não é mérito meu. Eu fico espantado com isso, com aquelas pessoas, já falei sobre isso também, que talvez, sem nenhuma maldade, não tem maldade, vai entregar alguma coisa para alguém, tal, e está fazendo uma boa obra, mas tem que publicar isso. Tem um monte de charginha aí no WhatsApp, no Facebook, né? Não precisa fazer, é um ato cristão. É um ato de cristão. Você não precisa falar para todo mundo na sua rede social que você foi lá e pagou a luz de alguém. Que você foi lá e comprou algumas peças de roupa e deu para aquela criança. Você pode compartilhar a experiência vivida. A experiência vivida, isso é maravilhoso. Isso é testemunho. Repito, quando você conta de maneira a edificar alguém, isso é testemunho. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas o que eu quero que você entenda aqui é realmente isso. Quando eu não faço pelos meus méritos. Eu não vou chegar ao céu pelos meus méritos. Eu vou alcançar a salvação em Cristo pelos méritos de Cristo. Porque Cristo veio e trouxe salvação. A palavra graça é a tradução que significa favor imerecido. Você não merecia, eu não merecia. Não merecíamos. Não merecíamos. Mas Ele nos amou tanto. Ele nos amou de maneira tão maravilhosa que derramou sobre nós a salvação. E aqui nós vamos fechar a nossa aula, que realmente as obras, elas são evidências da salvação. Paulo, ele mostra para nós que agora, em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas velhas, elas já passaram. Você lembra desse texto? Vamos ler? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pegue a sua Bíblia aí e leia comigo. 2 Coríntios, capítulo 2. Eu já vou terminar, não saia daí. Fica comigo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E o 18 diz assim, ó, isso provém de Deus. Tudo isso provém de Deus.
Não vem de mim, não vem dos meus méritos, não vem do meu conhecimento, não vem do dinheiro que eu conquistei, não vem do suor do meu rosto. Não. Não. Não é isso. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Por isso, outrora, nós andávamos fazendo obras más, como aprendemos no capítulo 2, versículo 2 e 3. Andávamos praticando obras más. Mas agora, aleluia, Paulo traz uma perspectiva positiva. Somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo. Repito, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Concluo com o texto do versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Porque somos feitura sua, criados em Jesus, criados em Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E aqui fica esta palavra para você. As obras, elas evidenciam realmente a salvação. Você pode sim, você deve, eu devo praticar boas obras. Devemos praticar boas obras. Não com o intuito de alcançar salvação. Não. Porque não é mérito nosso, é de Cristo. Mas devemos praticar porque agora fomos vivificados em Cristo e esse amor que nos alcançou agora também nos constrange a ir também levar a alguém esta ajuda, a levar alguém esse socorro, a levar alguém esta palavra. Isto é atitude missionária, isso é atitude de cristão, de pregar o evangelho, levar o amor de Deus. Você está salvo em Cristo Jesus hoje e deve vigiar, deve cuidar desta salvação, zelar dessa salvação, para que, quando Cristo vier, possamos estar com Ele para sempre. Deus abençoe sua vida. Nós vamos aqui dar uns minutinhos, a irmã Maruli vai colocar aqui um louvor para você. Se você tem um pedido de oração, você pode colocar aqui para nós. Nós estaremos orando pela sua vida. Se ficou alguma dúvida também, bem rapidamente, você pode colocar aí. Nós estaremos respondendo. Deus abençoe você. E nós estaremos agora, nesses minutinhos, ouvindo aí um louvor, uns 2 minutinhos, para você pôr alguma pergunta, se ficou alguma pergunta, ou até mesmo colocar aí um pedido de oração, ou deixar a sua saudação. Bom? Deus abençoe. E vamos aguardar. Já retornamos. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me
nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Muito bem, meus amados irmãos, Deus abençoe a tua vida. Nós temos aí um pedido de oração. A irmã Célia Aparecida, oração para a sua família. Ok, irmã Célia, estaremos orando pela sua vida, irmão Celso e por toda a sua família. Deus abençoe. Também, nós temos aqui, numa sala que está aqui no nosso perfil, nós estamos pela página da igreja transmitindo. Eu gostaria de pedir que você que está me assistindo, né, lá no meu perfil, Família Anacleto Brito, que você possa também curtir a página da igreja, porque daí sempre que a gente entrar pela página da igreja, você vai receber aí a notificação, tá bom? E aí você pode colocar o seu comentário direto na página da igreja também. Mas nós temos aqui alguns pedidos de oração também lá na nossa sala, que está aberta lá no meu perfil. Deixa eu ver. A irmã Sandra Agapito também está pedindo oração pela sua vida, pela sua casa. Deus abençoe, minha irmã. Nós estaremos orando, tá bom? Também vamos lá para mandar algum abraço aqui para os nossos irmãos. Maria do Carmo, Ricardo, Pai do Senhor, Deus abençoe. A irmã Sônia Rocha também está lá na nossa sala, também no nosso perfil. Pai do Senhor, minha querida irmã, Deus abençoe. Elisa Ferreira, Deus abençoe sua vida. Marilza Almeida, Deus abençoe. A tia Marilza lá em Botucatu, Deus abençoe sua vida, sua família. O tio Amauri, nosso diácono, irmão Amauri, Deus abençoe. Também Lília Mendes está pedindo oração para a sua família, Deus abençoe. Mais alguém aí conosco? Muito bem. Temos aí uma pergunta, glória a Deus, vamos ver. Gostaria de saber quando uma pessoa se corrompe, ela consegue perceber isso? E se percebe, tem como ela voltar a ser quem era antes? Sempre tive essa dúvida. Pergunta da irmã Josineide. Obrigado, Josineide, pela sua pergunta. Eu vou responder ela com um texto de João capítulo 16. Um texto muito importante. Eu tenho citado ele muito nesses últimos dias. A pergunta da irmã Josineide está aí na tela. E nós vamos aqui responder. Ela pergunta, gostaria de saber, quando uma pessoa se corrompe, ou ela se afasta, né? Ela consegue perceber isso, e se percebe tem como ela voltar a ser quem era antes. Olha só o texto de João, capítulo 16, versículo 8. Jesus falando do Espírito Santo, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Olha só, o papel do Espírito Santo é realmente esse: convencer o homem que ele se corrompe. Convencer essa pessoa que ela se corrompe. Convencer do pecado, convencer da justiça e convencer do juízo. Então, se essa pessoa ela está lá no mundo, ela se corrompe, ela está fora agora da presença de Deus, ou até mesmo estando na igreja, ela peca. Quem a convence? Quem me convence? Quem me convence que eu fui realmente muito duro, machuquei aquela pessoa? Quem convence eu que eu magoei o meu irmão? O Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8. Então, ele vai me convencer do meu pecado, da justiça e do juízo. E aí o versículo 9 completa. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, Josineide e os nossos alunos que estão aí nos acompanhando, realmente o texto é muito claro, que nós lemos de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Esse texto, eu já citei ele aqui, é o texto que fala daquele que veio para Cristo e voltou. Quando diz o provérbio, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojador da lama. Essas pessoas, então, elas têm a atitude de vir a Cristo, depois elas voltam ao mundo, praticam no mundo, estão lá no mundo, mas o Espírito Santo está convencendo todos os dias, dizendo a elas: volte à minha presença. Você sabe que você está errado.
A porta ainda está aberta. Você ainda tem a oportunidade de alcançar a graça e receber a minha presença. Porque um dia a porta vai se fechar. Ok? Deus abençoe, muito obrigado pela pergunta. E tem mais alguma pergunta, irmã Maroli? Não temos mais nenhuma pergunta. Eu gostaria de pedir que você pudesse interagir conosco, mandando aí a sua saudação. Eu só consigo colocar o seu comentário, a sua pergunta aqui na tela, se estivermos ali na página da igreja, tá bom? Então você, por favor, meu querido irmão, minha querida irmã, vai lá na página da nossa igreja, curte lá a página da igreja, tá bom? Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Maracaí. Você pode curtir a página da igreja e todas as vezes que nós entrarmos online, ao vivo, você vai receber a notificação e você vai poder participar conosco, fazer o seu pedido de oração, vamos poder ler o seu pedido de oração aqui na tela, vamos poder também estar orando pela tua vida em todo o tempo, ok? Muito obrigado pelo carinho, pela participação conosco, nós vamos orar pelos pedidos de oração. Temos um pedido de oração também aqui, Elisa Ferreira está pedindo, peço oração para Anderson e Tatiana, pelo casamento, pelo matrimônio. Estaremos orando, Elisa Ferreira, conte com a nossa oração, com o nosso apoio, estamos à inteira disposição para auxiliar este casal também. Bom, precisando é só entrar em contato conosco. Vamos orar nesse momento, meu querido, lembrando dos avisos que está passando aí na sua tela. Olha só, temos hoje culto às 19 horas e hoje nós teremos a participação do nosso pastor Almirante Brito. Ele estará conosco no nosso culto, participando conosco. Participação do nosso pastor Almirante, nosso presidente, pastor Almirante Brito, estará participando conosco do nosso culto hoje, trazendo uma palavra de Deus para o teu coração, tá bom? Nós vamos orar. Querido Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos na tua santa presença. Te louvamos pela escola bíblica dominical maravilhosa, Pai. Pedimos agora que o Senhor abençoe todos esses pedidos de oração, Senhor, que eu apresentei aqui. Todos esses pedidos, Pai. Que o Senhor alcance com a bênção, com a saúde, com o milagre. Também, Senhor, abençoando esse casal que está precisando tanto do socorro, Senhor, de Ti, ó Pai. Que o Senhor traga e reaviva o amor, o primeiro amor, Senhor, desse casal. Ó Deus, abençoa, Senhor, esta família, abençoa, Senhor, o lar de todos os meus irmãos que estão orando comigo, a irmã Célia, o irmão Celso. Pai, abençoa, Senhor, meu Deus, a Lília. Também, Senhor, abençoa, meu Deus, a cada um, a irmã Sandra Agapito, abençoa teus filhos, a cada lar e a cada família. Dá-nos um domingo feliz, em paz, no nome precioso do Senhor Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Receba a nossa oração e confiamos em Ti, Senhor. Se o Senhor não voltar, estaremos juntos logo mais às 19 horas no culto. Fala conosco através da Tua palavra e receba o nosso louvor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu amado irmão, meu querido. Hoje, então, às 19 horas, estaremos participando de um maravilhoso culto com a família e também quero convidar você para que você possa convidar outros irmãos, amigos, para vir participar conosco. Nós estaremos entrando pela página da igreja, tá bom? Lá na página da igreja. Vai lá, curte a página da igreja e você vai poder seguir todas as nossas publicações, ok? Hoje temos a participação especial aí do nosso pastor-presidente, pastor Almirante Brito, que estará conosco trazendo a palavra de Deus aos nossos corações. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar. E no domingo que vem, se Jesus não voltar, estaremos estudando a lição 6, a condição dos gentios sem Deus. Não perca a escola bíblica dominical, nossos cultos de ensino, quarta-feira, culto de adoração, domingo, culto com a família. Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos juntos possamos dizer amém. Deus abençoe. Até a noite, até às 19 horas, em nome de Jesus. Você se lembra que a Deus tudo pediu, por aquela bênção e até conseguiu. Era feliz, valente, luta.